Léo Facchini por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal dessa série de transbordo do programa SPR do Pablo Marçal. Chegamos no dia 11, chave A36, a chave do Network. Mas antes, se inscreva no canal, verifique se você está inscrito, ative o sininho. Seu curtir é muito importante, o seu comentário é uma maneira de você alimentar o meu coração. Tem sido incrível ler todos os comentários de vocês. E se realmente tocar o seu coração, encaminha, compartilha esse vídeo, a nossa série, no grupo da família, no grupo do trabalho, transborde para outras pessoas. Mas vamos lá então, chave 36 do Network. E nós começamos entendendo que essa chave é a chave dos 85%. Ou seja, 85% do que você ainda não experimentou está nas pessoas que você ainda não se conectou. De uma outra maneira, você deve ter ouvido, 85% dos resultados estão associados às pessoas que você se conecta. E aí, nós vamos entender que existem níveis ou uma escala, fases do network. Numa primeira fase, o Pablo disse que gastava R$100 por mês em network. Às vezes chamando alguém para tomar um café, às vezes para pagando um almoço, mas ele investia todos os meses R$100 no seu network. E ele viu o quanto era desafiador. E aí ele subiu para a segunda fase, onde ele investia R$1.000 por mês, ele não se imaginava. Puxa, R$10.000, ele chegou na fase dos R$10.000, ele chegou na fase dos R$100.000 de investimento por mês, até que ele chegou, ele falou que a fase atual dele é R$1 milhão todos os meses em network. E ele já está visualizando, mirando a próxima fase em que ele investirá 10 milhões todos os meses para avançar o seu network. E aí, ele disse o seguinte, que network é plantio, network é semeadura, não tem outro jeito. Semeadura, plantio é a maneira de você fazer o seu network. Ele deu um exemplo, no caso dele, ele trouxe alguns exemplos de o que é plantar, o que é esse network para ele. Quem acompanhou quando ele fez a viagem para Dubai, em 2 dias ele gastou R$200 mil. Ele falou, aquilo vai para minha conta de network. Por quê? Um network que eu conectei lá, as pessoas que eu fiz negócio, uau! Enfim, ele também trouxe um exemplo do prédio. Você já foi na plataforma internacional? Você conhece o prédio? Exatamente, aquilo ele falou que também é para o network. Porque ele poderia muito bem estar num outro espaço, reduzir absurdamente o custo, mas aquilo atrai as pessoas. Ele deu outro exemplo da sala dele. Então, quem já teve a honra de entrar na sala dele sabe que ele tem praticamente um bloco inteiro para a sua sala. Então, dentro da sala dele, ele tem um campo de mini golf, ele tem um ambiente de simulador de corrida, ele tem um local para gravação de podcasts. A mesa de reunião dele é realmente uma mesa imponente, uma mesa gigante. E o que ele quer dizer com isso? Ele fala que esses ambientes impressionam. Ele já recebeu alguns bilionários na sua empresa, na sua sala, que ficam impressionados. Ou seja, isso entra na conta do network. Ter um avião é a conta do network. Ele diz que hoje em dia, alguns negócios que ele quer fazer, ele manda buscar a pessoa. Olha como já começa diferente uma negociação, como começa um novo projeto. Às vezes ele está no resort, ele manda a pessoa vir de helicóptero para se encontrar com ele, percebe? Então isso tudo está na conta do network. Ele investe hoje em torno de R$1 milhão na conta do network e ele está em busca de passar a investir 10 milhões todos os meses. E um ponto, aí você provavelmente, se não tomou, conhece chá. Chá, palavra C-H-A. E aí, C de conhecimento, A de habilidade e A de atitude. É o que você precisa para melhorar e aumentar o seu network. Conhecimento, habilidade e atitude. Esses três multiplicados, conhecimento multiplicado com habilidade, multiplicado com atitude, vai realmente te conectar e fazer novos networks realmente promissores. Só que aí vem um ponto fundamental do network.
você precisa ser interessante antes de sonhar em ser interesseiro. Seja interessante antes de ser interesseiro. Faz sentido? Esse é o desafio do verdadeiro network, onde eu gero valor, onde eu me conecto, eu me importo com a pessoa e gero valor primeiro para ela. Lembre-se, network é um plantio, é uma semeadura, tá bom? Network, né, é um processo onde você faz depósitos para gerar crédito para que você saque no futuro algo diferente. Lembre-se disso. Só que aí ele traz um ponto relevante. A autoridade é um imã de network. E aqui vem um outro código. No processo do network, é mais importante você ser conhecido do que você conhecer pessoas. Você consegue entender isso? Você que está me assistindo aqui, por algum motivo você caiu aqui. Ou você estava pesquisando no YouTube, no Google, ou alguém te indicou, ou você está no nosso grupo de transbordo do WhatsApp. Mas você me conheceu e eu ainda não te conheço. Mas percebe? Num processo de network, eu estou aqui gerando valor, compartilhando, aprendendo duas vezes, porque quem ensina, aprende duas vezes. E você já me conhece. Se ainda não me segue, lá no Instagram, Leonardo Facchini Oficial no Instagram, eu espero. Me manda um direct lá falando que você veio aqui do vídeo, vai ser um prazer conhecer você. Esse é o processo do network. Então, a autoridade é um imã de network. Quando a gente dá ênfase em algo que nós fazemos, então ele falou, a gente não precisa inventar nada, nós damos ênfase. Então eu estou trazendo aqui, lógico, sendo mais fiel ao conteúdo dele, essa é a minha proposta. Mas eu tenho mais de 600 vídeos onde eu trago todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem com a minha autoralidade, com a minha personalidade de algo que eu ouvi, que eu aprendi e eu estou praticando e ajudando as pessoas que assim entendem que faz sentido. E aí ele deu um exemplo dele, né? Trouxe, eu não tinha parado para pensar, mas o termo, né? Ele tem um livro que chama Antimedo. Ele foi pesquisar e ele entendeu que ninguém ainda usava a palavra antimedo no Brasil. Ele criou a palavra? Não. Toda palavra tem anti alguma coisa. Só que ele explicou para nós que foi uma junção dele ter lido o Antifrágil do Nassim Taleb e ele também ter lido o livro Mais Esperto que o Diabo do Napoleão Hill. Então ele juntou essas duas coisas e criou e escreveu o livro Antimedo. Mas percebe? Ele hoje usou essa palavra em primeiro lugar. Então ele é conhecido como o cara que escreveu o primeiro livro de antimedo aqui no Brasil. Então gravem, a autoralidade, a autoralidade, como chama? A autoralidade, a minha ênfase nas coisas pode ser um imã para atrair network. Por exemplo, os nossos encontros no Zoom após a aula do Pablo, fica aqui o meu convite, primeiro link na descrição, gratuito. O intuito é nós caminharmos juntos nesses 40 dias, virando essas chaves. Tem sido encontros incríveis. É uma possibilidade de nós estarmos nos conectando, nos conhecendo ainda mais. Então, deu o exemplo do aluguel do prédio dele, né? E ele falou que ele aprendeu a arte do network, que é a arte de impressionar. Então, ele deu o exemplo lá, já falei da sala de reunião, né? A viagem de Dubai. E ele falou o seguinte, crie nas suas despesas, no seu negócio, na sua, às vezes, pessoal, no seu negócio, um centro de custo chamado network. Invista dinheiro, invista energia, invista tempo em desenvolver bons networks. E aí, o que vai acontecer? Ele deu um exercício, deixa eu colocar o celular aqui, pega as suas duas mãos, tá? Faz assim, ó, como se fosse uma engrenagem e vê como é que essa engrenagem está fazendo. Ela está fluindo bem? Por quê? Network é a sua rede profissional e o seu trabalho. Quanto que isso está sintonizado? E uma das chaves que eu virei é entender que às vezes nós queremos acelerar um network
ou nós queremos acelerar algo e eu estou acelerando apenas uma das engrenagens. O que vai acontecer? No começo até uma está impulsionando a outra, mas qualquer detalhezinho vai emperrar, vai travar essa engrenagem. Então como é que está a sua engrenagem do network? Como é que você está em sintonia e como é que eu estou gerando valor primeiro? Lembra, network é semeadura, eu estou entregando valor primeiro para depois colher resultados. Por quê? Ele diz que as pessoas detectam alguém que está querendo acelerar ou tirar proveito dessa engrenagem chamada network, o interesseiro. É muito detectável o interesseiro. O que acontece? As pessoas acabam se repelindo dessa pessoa, acabam se distanciando dela. Não seja um interesseiro, seja alguém interessante para se conectar com as pessoas. E aí ele disse o seguinte, uma tarefa extra aqui, vou deixar nesse vídeo, depois nós vamos ter o vídeo de tarefas, mas é invista dinheiro. Reserve lá R$100 por mês, comece como ele começou, para você ir em eventos, para você convidar alguém para jantar, para você convidar alguém para um café, mas invista em relacionamento, vá em eventos. E o ponto importante do evento, ele falou, você vai no evento, é legal você buscar se conectar com a pessoa que está no palco? É, mas é desafiador. Conecte-se com as pessoas que estão sentadas ao seu lado. Ali pode realmente fluir um verdadeiro network. Lógico, ele falou, eu fazia também. Vai se conectar, vai tentar tirar uma foto, é o seu posicionamento, é o seu branding, mas não desperdice ou aproveite muito bem as pessoas que sentam ao seu lado. Isso é muito, 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 muito importante. Porque às vezes a gente vai num evento conectado com a pessoa que está no palco. Só que entende que network são níveis. A nossa fase são níveis, né? A nossa vida são níveis, são fases que nós vamos viver. Então a primeira fase, dificilmente você que está na fase 1, que está na etapa 1, vai conectar com alguém que está na etapa 9. Sobe, você dá 1, conecte-se com alguém que está na 2 e busque subindo os degraus gradativamente. E aí ele traz, dentro desse processo de network, nós temos estágios a serem alcançados. O primeiro estágio que ele diz é ser conhecido. Você precisa conhecer pessoas. E você precisa conhecer pessoas chaves, pessoas estratégicas para o seu negócio, pessoas estratégicas para o seu projeto, para a sua missão, para o seu propósito ligado em Cristo. Então, conhecer pessoas, mas a gente lembra que no network, mais importante do que eu conhecer é eu ser conhecido pelas pessoas. Então esse conhecer pessoas é conhecer pessoas estratégicas. Segundo ponto, caminhos. Segunda etapa, caminhos. Você precisa ter pelo menos 5 pessoas maiores ou no degrau seguinte que você para caminhar juntas. Então eu dei o exemplo. Eu hoje caminho com o Paulo Machado, faço parte do M7D dele, faço parte do clube de investimento, participo, né, caminho junto com o Thiago Rocha, fui F12, sou F12, vai até o final do ano, nós vamos estar migrando para o Mastermind. Então percebe, a gente busca andar com pessoas que já estão um degrau acima do nosso. Eu tenho com os meus clientes, então trabalho com planejamento financeiro, com investimentos, eu atendo famílias, atendo clientes que já têm um volume financeiro muito, literalmente, dezenas, milhares de milhões, né? Dezenas de milhões de reais, patrimônio de 30, de 40, de 100 milhões de reais, percebe? Essas pessoas me permitem pegar os códigos, por quê? Porque elas estão já num degrau acima do que o meu. Então esse é o ponto dos caminhos. Pontes. Pontes, aqui foi interessante, porque ele falou, pontes é algo que vai realmente te levar de um lugar para o outro. E nas pontes, tá, são profissionais que às vezes cobram, tem os networks. Ele deu um exemplo, né, ele trouxe em relação à candidatura dele, que quando ele despertou lá no dia 28 de fevereiro, agora eu não me recordo, a ser candidato do Brasil, a ser candidato, né, a ser presidente do Brasil, que Deus colocou isso no coração dele, dia 28 de janeiro, ele, puxa, eu vou precisar me conectar no mundo da política. E ele contratou um profissional desse que ficou conectando ele nesse mundo da política. Ele falou que literalmente a pessoa ligava o celular, ô
senador, fulano de tal, tudo bom, tal. Eu tô aqui com um rapaz promissor que o senhor precisa conhecer, o senhor Pablo Marçal e tal. E ele se conectava. É engraçado que ele falou que foi tão exaustivo, mas ele falou, eu tô pagando, eu preciso usufruir desse processo. Só que olha o interessante, essa pessoa, conectou ele a um senador, e esse senador, ele falou que ele conectou com o coração desse senador, o senador gostou dele também, e o senador se colocou à disposição, falou, Pablo, o que você precisar, eu estou aqui. Aí o Pablo falou assim, mas peraí, essa pessoa que eu paguei me conectou numa pessoa que está num nível acima e que se predispôs a me ajudar gratuitamente. O Pablo falou, opa, vamos lá. E falou para ele, então eu preciso me conectar com o Sarney. Pera lá, Pablo, é pra já. Ligou. Ô, Sarney, não sei o que, eu tô aqui com um garoto assim, assim, assado, tal, tal. E o Sarney, acho que estava meio debilitado de saúde, falou, então, não, deixa para uma próxima e tal. Olha o poder do network. O senador falou, olha, Sarney, a gente já caminha junto há muito tempo, ele já está, acho que no 8º mandato de senador, enfim, alguém já mais velho, com muita bagagem na política, falando com o Sarney. Então, Sarney, ó, você me conhece, nós estamos juntos há muito tempo nessa caminhada. Eu te pergunto, alguma vez eu te dei alguma coisa, eu te apresentei alguém que deu errado? O Pablo, nesse momento, assustou, né? Ficou espantado. Aí o Sarney falou, tem razão. Marca aí, manda... Quero conhecer esse Pablo Marçal. E o Pablo teve com o Sarney, pegou todos os códigos. A mesma coisa foi o processo para ele conhecer o Temer. Quem acompanhou o finalzinho da política, o Pablo estava conectado com o Jair Bolsonaro, diariamente falando e apoiando e ajudando. Então esse é o poder de nós termos as pontes. Só que boa parte dessas pontes podem e serão pagas. Entende isso? É algo que vai te levar já te introduzir num novo mundo, num novo mercado, só que já num status diferente, e não como um simples aprendiz que está chegando. Você já chega com uma carta de apresentação, com uma carta de recomendação. Pontos são importantes. Quarta etapa, quarto nível são as rampas. Aí o Pablo se deu de exemplo, né? Ele é uma rampa para o Nésio Monteiro, ele é uma rampa para o Thiago Rocha. Enfim, o Pablo é rampa. Só que ele falou o seguinte, muitas pessoas querem, né, pegar uma rampa, querem... então, puxa, quem não quer se conectar ao Pablo Marçal e, de repente, estabelecer negócios, projetos ou exponencializar o seu próprio negócio? É natural. Só que ele falou, muito cuidado em se conectar com rampas, porque você precisa estar com 3 requisitos pré-definidos, que é o quê? Combustível, você precisa ter asa e propulsão, porque a rampa vai te dar o primeiro salto. Mas se você não tiver combustível, o asa para se manter e propulsão, é aquele voo de galinha, é aquela fama instantânea, é aquele período muito passageiro. Então rampas são importantes, mas você precisa estar preparado para usar a rampa e realmente crescer. Fazendo um parênteses, aqui é o Léo colocando, é um pouco da visão, né, de longo prazo. Qual é o jogo que você está jogando? Você está jogando o jogo dos próximos 1, 2 anos ou você está jogando o jogo dos próximos 10, 20 anos? Como é que você está construindo a sua carreira? Qual que é a base? Vou falar de mim, trabalho com planejamento financeiro desde 2008. Então, 15 anos praticamente de experiência profissional no mercado de planejamento financeiro familiar, de investimentos. Trabalhei 4 anos no mercado financeiro. De 2008 a 2012, eu atuei como agente autônomo nas corretoras. Mas, enfim, reflete aí com você como é que você, se você tiver acesso a uma rampa, você está realmente preparado para rampar e aproveitar? Vou dar um exemplo para mim. Hoje, então, de alguma maneira, o Paulo Machado, o Thiago Rocha estão sendo rampas para mim, estão me ajudando, estão me impulsionando. Até dei um exemplo. Teve uma live que eu fiz anteriormente, já faz um tempo, que eu estava na live, o Thiago Rocha entrou na live. O que aconteceu naquela live? Imediatamente após o final da live, eu subi aproximadamente uns 100 inscritos, pessoas se inscreveram no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, Leonardo Facchini Oficial, vai lá, me manda uma mensagem, vai ser extremamente relevante conhecer você. E o quinto são plataformas, tá? Deseje no seu coração ser uma plataforma, isso ele colocou. Plataforma, pessoas que são plataformas, o Pablo é uma plataforma, são pessoas que detêm um ecossistema, são pessoas
que realmente começam a criar um conglomerado de empresas, começa a fazer um conglomerado, cria um próprio ecossistema. E sabe o que ele falou que é legal? Que as pessoas que têm plataformas, que têm esses ecossistemas, elas se falam entre si, elas estão num grupo ainda maior. Por isso ele falou, deseje no seu coração ser uma plataforma. E o ponto, né? Conhecer gente é legal, mas mais do que isso, ser conhecido é fundamental. E você precisa conhecer as pessoas chaves, grave isso. E aqui, uma das coisas que fez muito sentido, que Deus não dá favor para quem está parado. Porque ele falou na aula, né? Vocês podem falar, nossa, Pablo, mas você está debaixo do favor de Deus, você é agraciado. Sim, eu estou debaixo do favor de Deus, mas entenda que Deus não dá favor para quem está parado. Aí ele faz muita analogia com a aviação, né, atualmente, e ele falou, Deus não decola nenhum avião, mas ele empurra e ajuda os aviões depois que eles decolaram o vento nos céus. Entende? Então nem Deus é capaz de decolar um avião. Deus não vai colocar o favor em quem está parado. Você precisa se movimentar, você precisa agir. Tá? E aí, Deus ama o relacionamento. Deus ama o relacionamento. Ele é a pessoa que mais ama relacionamento. Então nós precisamos nos relacionar. E aí ele foi caminhando para o fechamento em relação, né? Muitas das vezes nós estamos bloqueados no network, porque na nossa infância nós ouvimos dos nossos pais para nós não conversarmos com estranho, para nós não darmos atenção para os estranhos. Isso é um bloqueio que ficou na infância. Nós nascemos, né? Nós precisamos nos relacionar, o ser humano interagir. E essa, de uma maneira simplista, foi a chave sobre network, a chave número 36. E tem mais uma tarefa extra, mas o vídeo eu estou olhando aqui, já vai ficar muito longo. Eu vou colocar no vídeo de tarefas logo na sequência. Fechado? Mais um vídeo de transbordo. Fez sentido? Deixa um comentário. Você chegou até aqui? Então coloca, Léo, eu estou conectado com você. Eu estou conectado com você. Se você chegou até esse ponto do vídeo, só você vai ter. Coloque aí uma hashtag, eu estou conectado com você. Te agradeço. Confere se você deu curtir. Quero ver o seu comentário, eu estou conectado com você. Deixa mais. Como é que está sendo essa jornada para você? No mais, eu te vejo no vídeo de tarefas ou amanhã às 7h30 no nosso Zoom. Valeu, grande abraço.